Mas o Marco Pedro mandou uma coisa que a gente estava falando anteriormente, que é sobre o cinema brasileiro, só para a gente não ficar tão distante assim do assunto, né? Ele mandou: não é contraditório pensar em expandir as salas para pequenas cidades, sendo que muitas pessoas, após a pandemia, adotaram o streaming como principal fonte de consumo de filmes? O negócio da Tela Brasil eu acho interessante porque você precisa criar um contraponto a esse ambiente desregulado das grandes companhias de streaming e tal. Você precisa, entre todas as políticas que se cruzam, e são políticas importantes e válidas todas, você precisa regulamentar o mercado de streaming, que é uma bandeira de muita gente e tal, mas parece que não é a bandeira do governo atual. Isso precisa ser feito. E o pessoal vai fazer um caminho mais ou menos populista aí, e paralelo, que é o lance da Tela Brasil. Mas, talvez seja importante, né? Você meio que botar um pé e você demarcar uma posição ali nessa competição. Eu entendo que se o cinema está morrendo e a gente fala que o cinema tem que levar o cinema para a cidade pequena, isso parece meio contraditório, né? Ao mesmo tempo, as pessoas continuam assistindo demais TV aberta, né? A gente deixou a TV aberta de lado. Hoje em dia, quem que tá comentando a novela? Quem que tá comentando o BBB, entendeu? O caderno cultural no jornal, o que a gente fala no Twitter e nas redes sociais. A gente não está reproduzindo o que é visto na televisão aberta, mas a televisão aberta continua sendo o meio de consumo da maioria da população, entendeu? Sim. Então, isso não transpira no bate-papo do WhatsApp, não transpira nos temas que são debatidos socialmente, mas ao mesmo tempo continua na cabeça das pessoas. Sim. Entendeu? Então eu acho que a gente tem que levar em consideração o peso do streaming, mas ao mesmo tempo não é essa a resposta. Sim. Sacou? Pode ser parte da resposta, mas não é a resposta. O Tela Brasil, ele, além de tudo, ele também é um espaço para que esses filmes brasileiros produzidos e que não conseguem espaço em lugar nenhum, né? Porque muitos desses filmes brasileiros produzidos, por não ter um mercado exibidor que abrace esses filmes, inclusive por esse mercado monopolizado, aliás, não só monopolizado internacionalmente, desses grupos que monopolizam os filmes que são produzidos e que são trazidos para cá, mas também o nosso mercado exibidor é monopolizado em poucos grupos, né? Sim. No final das contas. Então é até mais fácil para que esses agentes externos cheguem aqui e coloquem seus filmes em cartaz nesses espaços, porque você tem que negociar com 2, 3 conglomerados de mercados exibidores, né? Mas nesse sentido, esses filmes brasileiros que são lançados, eles são lançados em festival, morrem em festival e não tem para onde ir. O Tela Brasil é um espaço para que esse filme possa estar lá, porque nem mesmo esses serviços de streaming privados trazem esses filmes para dentro do seu cartaz. Sim, né? Então, enfim, não é do interesse deles, é do nosso interesse. E aí, sim, quem vai defender o nosso interesse? A gente precisa do Estado para isso. O problema é que até agora não tem quase nenhuma informação sobre o Tela Brasil, né? A gente sabe o lançamento. Que filmes, que décadas, sim, qual recorte. Que é aquilo que eu até falei no outro programa. O Canal Brasil é um pouco mais desenrolado e evoluído em relação a isso, né? Já tem uma curadoria, enfim, já tem uma estrutura, né? Aquilo que eu até falei naquele dia. Eu acho que esse anúncio do Tela Brasil, ele foi até antecipado mesmo antes talvez. De saber o que fazer com ele. Vamos falar agora, porque tá no hype do cinema brasileiro, a gente precisa falar disso. Exato. É a janela de oportunidade. Eu entendo, você precisa meio que pautar o debate, sim, e você tem que se posicionar. Você não pode deixar todo mundo falando, porque você vai ficar perdido. E você tem que, de fato, né? A gente sofre muito com isso. Porque, o governo não consegue pautar suas próprias coisas e tal, e a direita tá surfando em relação a isso. Então, beleza, anuncia um negócio aí e tal, mas vamos formular algo que seja mais concreto, sim, assim, né? Um grande problema nosso é levar os filmes às pessoas. Então, sim, o streaming é um caminho. Agora, tem certas coisas que não basta só jogar o filme lá e ponto, acabou. Não basta só jogar também. Então, sei lá, Ainda Estou Aqui ganhou o Oscar. Então, vi muita gente no Blue Sky lá falando, vou fazer uma thread aqui de filmes legais brasileiros. Vamos lá, vamos atrás, não sei o quê. E, a maioria lá, você tem que ficar fuçando no YouTube, entendeu? Os filmes não estão... Se já tivesse o Tela Brasil, por exemplo, com esses filmes lá, seria mais fácil de acessá-los. Então, sei lá, voltando ao outro assunto que a gente estava falando, eu vi alguém recomendar o Durval Discos. Pra mim é o melhor filme da Ana Mui Laerte. Ao mesmo tempo, cara, é um filme que faz sentido pra mim que sou paulistano, entendeu? Sim. É um filme sobre gentrificação. Você vai passar esse filme em Manaus e, sei lá, vai passar esse filme em Roraima. Que, gentrificação, velho. O que você tá falando, sacou? Eu acho que é isso, né? Você precisa diversificar culturalmente. A retomada foi boa em relação a isso, porque quebrou um pouco o eixo. Os grandes cineastas do período são cineastas do Nordeste.
e de Minas Gerais. Então eu acho que foram movimentos muito, muito importantes, mas você tem que fazer um movimento plural, saca? Tipo, o mundo está mudando muito rápido, mudando muita coisa, mas certas coisas continuam sendo iguais. Então, sei lá, tipo, meios de comunicação de massa. O peso disso continua sendo colossal, sacou? Tipo, você teve uma popularização do rádio nos anos 20 e nos anos 30 do século passado que ajudou ao crescimento do fascismo. Porque é isso, né? Você está chegando na casa das pessoas e você meio que domina a narrativa. Você está falando o que você quer que entre na cabeça das pessoas. Da mesma forma, movimentos populares, jornadas de junho, os movimentos da década passada e tal, aconteceram porque o smartphone no Brasil emplacou de fato com o Facebook, com redes sociais, e a rede social virou algo de verdade com a tecnologia dos celulares ali, 2010, 2011. Então é isso, você não pode ignorar a televisão, você não pode ignorar a TV aberta. Porque as pessoas, tipo, pode ser no boteco da esquina, pode ser na casa do seu tio, você vai assistir no almoço do domingo e tal. Todo mundo continua sintonizado no programa no domingo, entendeu? Então isso não pode ser tratado como uma coisa ultrapassada. Não é isso. E eu acho que a resposta para a pergunta, que a gente até fugiu um tanto, ela passa por isso mesmo, da gente entender que... Ele perguntou pra gente como... se é contraditório a gente pensar em crescer o mercado exibidor no momento em que o cinema está de crise. É que a gente está preocupado com o hábito do cinema, entendeu? Tipo, não, nesse caso, né? E a gente, esse negócio, a gente tem discutido tanto essa ideia de que a televisão vai acabar por causa do streaming, por causa da internet. E cadê? Não acabou. A televisão tá aí, né? Continua na vida das pessoas. A gente vive falando que o rádio acabou, é uma das coisas mais ouvidas pelas pessoas. Tá aí o rádio até agora. Então, quando a gente fala que o cinema tá morrendo, que o cinema tá em crise, ou a palavra qual for que a gente vai usar, não significa que o cinema vai acabar, e muito menos que a gente tem que enfim, o significado dessa morte... Uma transformação, na verdade. É uma transformação. Não é que ele vai simplesmente deixar de existir. Ele vai mudar. Né? E essas mortes já aconteceram inúmeras vezes na história do cinema. O próprio surgimento da televisão representou em determinado momento essa morte do cinema. Só que aí surge o que em razão disso? O que vai surgir em relação disso? Vai surgir, em primeiro momento, toda a questão do VistaVision e etc. Mas depois a nova Hollywood, por exemplo. Sim. Sabe? Se a gente pensar no mercado americano. Uma nova maneira de fazer cinema. Então, passa muito por aí, gente. É um processo de construção, de gosto, de construção. E processo de reação também, né? Tipo, a reação, ela é fundamental. Tipo, os movimentos são muito pendulares, assim. Eu tento me manter otimista em relação a questões políticas hoje em dia e tal, porque a gente viveu uma década de progressismo, né? Tipo, presidente Dilma no Brasil, Barack Obama nos Estados Unidos e tal, e tipo, de repente todo mundo abraçou a ideia das causas. Obviamente muita gente se opõe porque você tem a reação, e às vezes ela é proporcional, às vezes desproporcional ao movimento. Então a gente teve uma década de progressismo. Cara, a gente tem que ter o peito e a gente tem que ter a força para aguentar uma década de reacionarismo e se opor a isso, porque a reação ela é normal, tipo, o movimento é pendular, entendeu? Então... a gente precisa lutar para preservar coisas que são importantes culturalmente e tal. E a gente pensar também que o streaming ele não vai estar aí dessa forma no auge para sempre, tá ligado? A gente pensa que o próprio capitalismo ele é criativo o suficiente para superar suas crises, mas também para se afundar nelas. Então o streaming tá aí, chegou no auge, todo mundo assistindo, todo mundo entre aspas, também não é como se todo mundo tivesse streaming, né? Todo mundo assistindo, aí começa a botar plano de propaganda. Não pode compartilhar senha, plano com propaganda, os preços não param de subir. Aí você já passa a não ter mais streaming, o que você faz? Você volta pra sala. Então, assim, é uma volta pra TV a cabo até. Volta pra TV a cabo, volta pra sala, pirataria, enfim, as coisas vão... É que o modelo do streaming que tá se formulando agora e tal, ele é igualzinho o formato da TV a cabo, entendeu? Sim. O mercado, ele acaba voltando a certas ideias e tal, porque, tipo... porra, era completamente insustentável, né? Você despejar dinheiro achando, no Disney Plus, achando que, tipo, não, eu vou ter o mesmo número de assinantes da Netflix e vai dar tudo certo e vai ser incrível. Sendo que a Netflix sempre foi deficitária. Então, tipo, velho, não é assim, entendeu? E não vai ser em Wall Street que vai ter a solução. Não é isso. Perfeito.